Oi, olá, estamos aí em plena quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, já passou São João, já passou São Pedro, e eu venho aqui agradecer a você que tem mantido firme esse canal aqui funcionando, mesmo não tendo paixão por nenhum lado político, mesmo não tendo ligações, mesmo não tendo conexão. Não sou imparcial, sou do seu lado, do lado do brasileiro comum, do cidadão, mas sou independente, não tenho ligação com o governo, com a oposição, com a esquerda, com a direita, com Bolsonaro, com Lula, com Terceira Via, com Tucano, com ninguém. Pois bem, hoje o dia começa com mais uma declaração bombástica de Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro se diz perseguido pela CPI, que tem 7 bandidos. Bandidos? Quem são os bandidos? Cometeram que crimes? Ele vem a desfiar os crimes, que seriam diferentes, por exemplo, dos crimes de que ele e o filho Flávio estão sendo acusados. Pelo menos, né? De qualquer maneira, não é a forma de se referir aos 7 membros que estão no comando das decisões da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga ações e omissões do seu governo federal na pandemia da Covid-19. Pois é, o que acontece é o seguinte: a CPI está mudando de rumo. Por um motivo muito simples. Eu, você, todo mundo que eu conheço, nós todos passamos 2 anos aqui. O criacionismo, o terraplanismo, o obscurantismo, o negacionismo, tudo isso impedindo que chegue vacina, tudo isso vendendo cloroquina, e enquanto isso o povo morria. 516 mil mortos, mais de meio milhão de mortos. E o Bolsonaro vem falar dos bandidos da CPI. Vamos falar de bandidos mais próximos dele? Vamos. Todo esse nosso papo de ideologia era tudo furado. Nós caímos numa narrativa que não tinha nada a ver com a realidade. A realidade é negócio, propina, corrupção. O governo Bolsonaro está todo esburacado como um queijo podre de corrupção. Agora, por exemplo, descobrimos o seguinte. Vamos começar a ver o seguinte. A Pfizer ofereceu milhões de vacinas, o Bolsonaro passou 1 ano remanchando até ter que aceitar comprar algumas, né? O governo firmou um contrato com a AstraZeneca, mas não fez nenhum movimento para facilitar a chegada de insumos. Ao contrário, criou problemas, falando mal da China, que fornece esses insumos, os IFAs, né? Necessários para as vacinas do Butantan com a Sinovac, a Coronavac, e da AstraZeneca com a Fiocruz. Por quê? O governo Bolsonaro não estava interessado. E agora nós estamos vendo aí uma tramóia e que o governo acabou de fechar. Quer dizer, o último contrato que ela fechou foi com uma empresa chamada Precisa Medicamentos, que tem envolvimento com falcatruas no governo do Distrito Federal à época do Temer e que era um atravessador. Se entra a Pfizer oferecia diretamente, a AstraZeneca se aparcerou com a Fiocruz de forma direta, sem atravessador, embora o líder do governo tenha falado que ia chamado a Fiocruz de atravessadora. O Butantan de São Paulo, a mesma coisa, com a Sinovac sem atravessadores. Por que fazer negócio com o intermediário? O intermediário, inevitavelmente, leva ao aumento do preço, seja pela comissão, seja pela propina. Veja bem, agora, por exemplo, o governo está enrolado com uma denúncia feita por um cabo PM de Minas chamado Luiz Paulo Dominguete para a repórter Constanza Rezende, do UOL, da Folha de São Paulo. Ele disse que ofereceu 400 milhões de doses da AstraZeneca ao governo através do comprador do Ministério da Saúde, que era, até ontem, o diretor do Departamento de Logística, Roberto Ferreira Dias, que foi exonerado hoje cedo. O intermediário entre o contato desse cabo PM com o Ministério da Saúde foi o coronel Roberto Criscuoli. O coronel do Exército, Roberto Criscuoli, faz parte de uma espécie de
Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, espionagem, Araponga, paralela que o Bolsonaro disse que tem. Olha, está todo mundo enrolado nisso aí, tá certo? O certo é que o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi à CPI só para dar um toque de que o Roberto Ferreira Dias, que foi demitido hoje cedo, hoje quarta-feira, dia 30 de junho, no Diário Oficial, foi nomeado pelo Mandetta, pelo Luiz Henrique Mandetta. O Luiz Henrique Mandetta disse que nomeou por indicação de um ex-deputado, Adalberto Lupion. Todos são do DEM. E todo mundo está sabendo que, apesar do Mandetta dizer que é um nome técnico, o Roberto Ferreira Dias é ligado ao Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Quanta confusão, não é mesmo? Tudo seria mais simples se algumas coisas tivessem sido feitas. Por exemplo, o Bolsonaro até agora, sábado, sexta, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 6 dias depois de ter deposto na CPI, e abril, maio, junho, 90 dias depois de ter recebido a denúncia do deputado Luiz Miranda e do seu irmão, o servidor da saúde, Luiz Ricardo Miranda, de que havia um contrato bastante polêmico, digamos assim, com uma empresa chamada Precisa Medicamentos, de um empresário todo enrolado. O Globo traz hoje rolos dele na Receita Federal, na Polícia Federal, no Correio. Tem esse rolo lá de outra empresa chamada Global, que era dele também, a época em que o Ricardo Barros era ministro da Saúde no governo Temer. O certo é que o homem é enrolado, né? E até hoje, o Bolsonaro não desmentiu os irmãos Miranda, não negou o encontro e não tomou nenhuma providência em relação ao fato em si. Aí você vai me dizer, não, mas o Ministério da Saúde suspendeu o contrato. Bom, a suspensão do contrato, temporária, tomada de um acordo da Controladoria Geral da União, né, do ministro Wagner Rosário, junto com o ministro da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, é uma suspensão temporária que, inclusive, a Precisa Medicamento está contestando na Justiça, porque o dinheiro que foi reservado, 1 bilhão e 600 milhões, 1 bilhão e 600 milhões, repare esse valor, continua lá, esse dinheiro continua empenhado, que é a palavra técnica para isso, né? O que é certo é o seguinte, só se teve até agora versão. A primeira versão do governo é que o funcionário falsificou o documento. Mentira. A segunda versão do governo é que o documento, a nota fiscal lá, a fatura, né, o invoice, foi modificado e foi corrigido e aí então o negócio pôde seguir. A terceira versão, que foi lida num comunicado do Planalto, que o líder do governo no Senado transmitiu aos seus colegas da CPI, é de que o Bolsonaro recebeu a denúncia no dia 20, mandou o Pazuello apurar no dia 21, o Pazuello mandou o Elcio Franco investigar no dia 22 e no dia 23 foi demitido. Dá para acreditar numa versão dessa? Uma investigação de um dia em que o Elcio Franco chegou para o Pazuello e disse ao Pazuello, não acontece nada, o acordo está tudo legal, já está tudo resolvido, não houve nada. Essas versões, não apenas ela muda completamente a versão anterior, como são versões que não têm resultados práticos que indiquem nenhuma limpeza. Por exemplo, a primeira versão foi dada pelo Onyx Lorenzoni, que ameaçou os irmãos Miranda de
processos na AGU, na CGU, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, e no fim não moveu processo nenhum, porque simplesmente as coisas estão confirmando tudo e os dois denunciantes não tinham problema nenhum. Ao contrário, o Palácio do Planalto está morrendo de medo do deputado Luiz Marinho ter gravado. Pode ter gravado, pode não ter gravado, mas enquanto essa gravação não aparecer, o Bolsonaro não mexe nem com os irmãos Marinho, nem com os irmãos Miranda, nem com o seu líder Ricardo Barros, que continua dando as cartas em nome do DEM, em nome do Centrão. Né? Dizem que ele é inimigo, ele não é ligado com o outro líder, que é o Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas o Arthur Lira até hoje não conseguiu demovê-lo, sabe-se lá por quê. Né? De qualquer maneira, tudo que está sendo apresentado como defesa do governo não altera uma coisa. A vacina indiana do tal contrato com a Precisa, depois apareceu outra vacina a respeito da qual foi denunciada a propina do diretor de logística que não foi paga e, portanto, a vacina não foi comprada, e depois ainda apareceu uma terceira. O que é certo é o seguinte: no momento em que o Bolsonaro foi obrigado a se livrar do Ricardo Salles, porque uma denúncia de corrupção dos norte-americanos numa venda suspeita de madeira ilícita da Amazônia, já mostrou que o governo Bolsonaro não é isento de corrupção, como ele fala. E ele, para falar que não tem mais corrupção, não precisa dizer que os membros da CPI são bandidos sem apresentar provas, da mesma forma que ele não apresenta provas no episódio da necessidade de um voto impresso com o qual ele ameaça dar um autogolpe. Então, a coisa está pegando fogo e aí aparece o grande bombeiro Augusto Aras e produz o documento mais ridículo. Aliás, não foi ele, foi um subalterno dele, Humberto Jacques, que respondeu a um pedido de despacho da ministra Rosa Weber do Supremo sobre uma eventual acusação de crime de prevaricação do presidente, dizendo: olha, o trabalho da CPI está sendo de excelência. O que desmente a história dos bandidos do Bolsonaro, mas o que é pior, dá a qualquer resultado que a CPI chegue um aval da Procuradoria-Geral da República, que tem funcionado como advogada de defesa do presidente da República e de sua família. Então, meus amigos, nós ainda tivemos que aguentar o Carlos Wizard entrando com uma plaqueta do Isaías, coitado do profeta Isaías, e fazendo citações bíblicas, e foi desmoralizado por mais uma mulher. Entrou mais uma mulher, Lisiane Gama, deu um show bíblico no falso cristão Carlos Wizard, que foi mostrado ao país inteiro debochando da morte de 5 brasileiros que teriam se trancado e morrido por isso, porque não tomaram cloroquina, debochando, morrendo de rir da morte de 5 compatriotas, ao lado dos quais eu me coloco para dizer o seguinte: Carlos Wizard, você é um nojo, e é um nojo compatível com Fernando Bezerra de Mello, Marcos Rogério, Eduardo Girão, Marcos Duval e, sobretudo, Jair Bolsonaro e Ricardo Barros. Olha, eu estou conhecendo o Jair Bolsonaro agora, mas eu conheço o Ricardo Barros há muito tempo e posso dizer para vocês que tudo que eu posso sentir por ele é náusea. E é com essa imensa náusea que também se reveste de luto em nome de todos, do 500 mil de mortos por Covid no Brasil, que eu me despeço aqui de você. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.